Graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe o meu irmão em Cristo, você que vai assistir essa transmissão, que Deus venha alcançar, abençoar poderosamente a vossa vida, né? E eu quero compartilhar uma mensagem do coração de Deus muito forte, né? E que você medite nessa palavra e tome posse, porque certamente essa mensagem vai mudar a tua história, né? Todo aquele que tiver um encontro com o Senhor Jesus, houve mudança na vida deles, né? Daqueles que foram tomados pelo Espírito de Deus, nunca mais foram as mesmas pessoas. E eu estou aqui com a palavra do Senhor, né? Deus, ele deu uma grande revelação. E essa revelação foi muito forte, né? Aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 6, aqui no versículo 16, o título é Jesus anda por sobre o mar. Versículo 16, olha só o que diz na mensagem, diz assim, ó: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Versículo 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que soprava. Versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Glória a Deus. Olha só. Os discípulos estavam no meio do mar, né? Estavam diante de um problema muito sério. O vento era forte, a tempestade batia, o barco estava enchendo de água e eles estavam em apuros, né? Preocupados, inquietos, certamente com pensamentos ali de morte, né? Porque o barco estava afundando e eles não sabiam mais o que fazer. E nós observamos o que nesse texto? Que Jesus foi ter com eles sobre as águas. Mas ao verem Jesus, observamos que eles não se alegraram, que eles não regozijaram, né? Que eles não expressaram ânimo naquele momento, ou coragem, mas a Bíblia diz que eles expressaram medo, né? Houve o temor. O que a gente entende nisso, né? Observamos que, mesmo eles vendo Jesus, eles não tiveram fé. Não houve fé neles naquele momento. Eles continuaram com medo, continuaram apavorados, continuaram inquietos, né? Apreensivos, desesperados, mesmo com a presença do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso, né? O que o Senhor Deus me mostrou nessa mensagem? Que assim está a vida de muitas pessoas, né? Muitos cristãos que estão passando por lutas, por adversidades, estão passando por momentos difíceis, né? Estão em angústia, estão em apertos, vivendo tempestades na sua vida, né? Como se o barco estivesse a afundar, né? Quer dizer, a pessoa ela não está vendo solução, não está vendo saída, quer dizer, tem lutado, tem orado, clamado, e nada tem mudado na vida da pessoa, né? E ela não sabe muitas vezes o que fazer. Uma pessoa que está indo para a igreja, uma pessoa que está lendo a Bíblia, que ora, mas a pessoa ela não está vendo mudança.
não há uma mudança, não há uma ação de Deus na vida da pessoa. E por que esses discípulos, mesmo Jesus andando sobre o mar, se aproximando deles, eles tiveram medo, né? Naquele momento eles mostraram incredulidade, né? Eles mostraram naquele momento desânimo, né? Deveriam se alegrar, deveriam regozijar naquele momento, né? Deveriam aplaudir, lacei, né? Imagine, o socorro chegou, né? Jesus chegou, meu Deus, agora deu certo. Isso deveria acontecer na vida daqueles discípulos. Por quê? Porque se Jesus já veio andando sobre as águas, qual era o sentimento, né? Qual o sentimento de uma pessoa quando ela recebe o socorro, quando o socorro chega até ela, né? O sentimento é de se alegrar, é de regozijar, né? Fazer festa. Por quê? Porque chegou o socorro, né? Mas observamos que os discípulos, eles não se alegraram. E tem muitas pessoas que, mesmo Jesus se aproximando da vida dela, mesmo ela ouvindo o evangelho, né? A pregação da palavra de Deus, ela não se alegra, ela não se anima, né? A gente observa que a pessoa, cada vez que ela ouve a pregação, cada vez que ela ouve o evangelho, ela continua desanimada, ela continua triste, aquelas palavras não entram nela, as palavras de Deus não têm força na vida dela, ela não se anima, ela não se alegra. Por quê? Porque o coração da pessoa não está em Cristo, né? Não está na palavra de Deus, né? A confiança dela não está em Deus, por isso o desânimo, a tristeza, né? E aqui eu estava pregando para o povo, falando que em Juízes capítulo 6, né, a palavra de Deus diz que Israel, por algum momento, eles tomaram uma decisão de andar sem o Senhor, né? Andar sem sacerdote, andar sem os ensinos de Deus, seguindo as idolatrias, seguindo as amizades, as coisas do mundo, e eles se deram mal, né? Tudo deu errado, e eles se arrependeram e clamaram ao Senhor, né? Em Juízes capítulo 6, no finalzinho, diz que eles clamavam ao Senhor e Deus mandou um profeta. E o profeta falou a realidade, pregou ali uma palavra dizendo que eles estavam daquele jeito porque eles não ouviram o Senhor, deixaram de ouvir o Senhor, esqueceram que era Deus que guardava, que livrava, que abençoava eles, mas eles esqueceram disso, por isso estavam naquela situação. Mas Deus deu uma palavra forte, né? No finalzinho, o profeta diz assim: mas não temais os deuses dos amorreus, eu sou o Senhor vosso Deus, né? Não temais os deuses dos amorreus. Deus deu uma palavra ali de força, de ânimo. Mas mesmo eles ouvindo aquela palavra tão forte, né? Palavra poderosa, Deus dando a palavra dele para eles saírem daquela caverna, saírem, né, daquela situação e voltarem a trabalhar e não temer, né, aquela situação, porque Deus ia ser com eles. Mas mesmo ele ouvindo, todos o povo ouviu essa palavra, eles continuaram desanimados, com medo, né? Eles não confiavam no Senhor. O coração deles ainda não estava no Senhor, ainda estava dividido. Mas a palavra de Deus diz que o jovem, o rapaz chamado Gideão, ele foi o único que ele aceitou aquela palavra. Aquela palavra ela entrou no coração dele e ele tomou o caminho do Senhor. Ele saiu da caverna e foi malhar o trigo. E o anjo do Senhor virou para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja que o anjo disse que Gideão era valente. Gideão realmente foi o único que realmente creu naquela palavra, naquela pregação ali. E ele aceitou a palavra de Deus e a vida dele naquele momento mudou. Ele se animou, se alegrou, né? Ele tomou uma atitude. Mas todo o povo, mesmo vendo Deus falar, continuava desanimado, porque o coração deles não estava no Senhor. Gideão era o único que, mesmo vendo o povo se desviando, o povo na idolatria, ele continuou crendo
no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tirou eles do Egito, né? Gideão, ele esperava, né, uma ação de Deus, ele não aceitava servir a outros deuses, né? Não aceitava. Ele foi o único no meio de todo o povo de Israel que o coração dele ainda estava no Deus de Israel. Quando o Deus de Israel falou, então ele tomou uma atitude. E é isso que Deus está falando nessa mensagem. Muitas pessoas falam de Deus, falam de crença, né? Estão na congregação, muitos lêem a Bíblia, diz que tem fé, mas quando Deus fala, a pessoa ela ainda não tem confiança no Senhor. Mas Deus quer quebrar essa muralha, como ele diz lá no capítulo 3, né, lá de Apocalipse, numa das cartas que o Senhor Jesus mandou João escrever às igrejas da Ásia. Numa das cartas, o Senhor Jesus ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tá vendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja, Gideão estava com o coração no Senhor. E quando Deus falou, ele abriu a porta, ele creu, ele recebeu. E a vida dele mudou, né? Então assim Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Não basta apenas eu dizer eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou evangélico, eu tenho minha religião. Isso aí não muda nada, né? Porque onde está o nosso coração? Onde está o teu coração, né? Está nas coisas de Deus, né? Ou está nas coisas desse mundo terreno? Tua confiança está em quê? Né? O teu coração é de quem, né? Então o Senhor Deus ele falou no meio de uma multidão. Só um jovem estava com o coração no Senhor. E é isso que Deus está falando nessa mensagem. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos foram usados para fazer milagre. Os discípulos, eles viram tantas maravilhas, ouviram pregação, mas o coração deles não estava em Deus. Então, quando eles viram Jesus falando, eles sentiram medo, não sentiram fé. E é isso que Deus me mostrou, né? E eu queria compartilhar com os irmãos, que você medite, que às vezes a vida não está mudando, as coisas não estão transformando. Por quê? Porque o coração não é totalmente do Senhor, né? Provérbios capítulo 3 declara, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração. Está escrito aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo de número 3, diz assim, ó, olha o que está escrito aqui, ó. Provérbios capítulo 3, deixa eu ler aqui, ó. Provérbios capítulo 3, 2, 3, diz assim, ó. Confia, versículo 5, diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração, tá vendo? De todo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda, tá vendo? Confia no Senhor de todo o teu coração. É preciso colocarmos o coração no Senhor. Porque quando olharmos para o Senhor falando conosco, vamos ter confiança nele. Se o nosso coração está em outra coisa, vamos, mesmo vendo Jesus falar, não vamos sentir confiança, como os discípulos. Mesmo vendo Jesus ali falando com eles, eles tiveram medo. Tem muita pessoa que mesmo tantos anos falando de Deus, falando de fé, a pessoa ela anda com medo, inquieta, né? Aflita, não consegue confiar, não consegue ver mudança. Por quê? Porque não tem confiança no Senhor. E eu queria deixar essa mensagem, fazer uma oração com os irmãos, para que Deus quebre todas essas barreiras e Deus venha mudar a tua história, né? Deus venha quebrar toda essa barreira de engano, toda essa barreira de insegurança, de medo que se criou no teu coração, tudo aquilo que te desviou o teu coração do Senhor, como diz em Salmos capítulo 1, diz que o
nosso prazer tem que estar no Senhor, né? Nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E meditamos nela de dia e de noite. Quer dizer, se o meu prazer não está na lei do Senhor, nos mandamentos, nos seus ensinos, né? E nem medito sempre na palavra de Deus, quer dizer, eu estou com o coração em outra coisa. E isso está trazendo, né, dano na minha caminhada da fé. Quero orar nesse momento. Eu estou aqui com um copo de água. Se você tem um copo de água, preparem. Eu quero fazer uma oração no nome de Jesus. Ora comigo, fecha os teus olhos, você pode fechar os teus olhos, concentra a tua fé e reconhece o Senhor nesse momento. E reconhece em todo o teu caminho, confia nele, porque ele vai mudar, vai endireitar os caminhos tortuosos. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com teus filhos nesse momento, para que o Senhor os visite, todos aqueles que estão no momento difícil, meu Deus, atribulados, angustiados, preocupados, inquietos, e não consegue ter confiança, meu Pai, mesmo vendo o Senhor, ouvindo o Senhor falando, a pessoa não consegue confiar. Coração dividido, coração inquieto, mas que o Senhor quebre essa barreira de engano, meu Deus. Que o Senhor destrua essa barreira de divisão do coração e que o Senhor dê um coração disposto aos teus filhos. Que o Senhor nesse momento visite esses irmãos, tocando, fortalecendo abundantemente, curando eles, sarando, transformando a vida deles. Pai, consagra essa água que eles apresentam, a vida deles, a peça de roupa, a fotografia, que o Senhor consagre nesse momento, que o Senhor dê a vitória, meu Pai. Quando eles beberem dessa água, eles recebam a vida, a restauração, o milagre. Eu declaro a bênção sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água agora. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Medita nessa palavra. Assista várias vezes esse vídeo, porque Deus ele quer te mostrar muita coisa. Eu tenho certeza que Deus vai te revelar coisas extraordinárias, como revelou ao meu coração. E eu compartilhei com os irmãos. Multiplica, né? Compartilhando com vários irmãos. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra e se libertar de todo engano do inimigo. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Em nome de Jesus. Um abraço.